Em abril de 2014, um menino de apenas 11 anos desapareceu na pequena cidade de Três Passos, no interior do Rio Grande do Sul. O que parecia ser inicialmente um caso de desaparecimento, logo se revelou como uma trama macabra envolvendo as pessoas que deveriam protegê-lo acima de tudo: sua própria família. Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Jaque Tourinho. Se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e história de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nada. Agora senta que vai começar a história de hoje. Bernardo Uglione Boldrini nasceu em 2002 em Três Passos, uma cidade de cerca de 25 mil habitantes no noroeste do Rio Grande do Sul. Ele era um menino doce, quieto e muito inteligente, filho do médico Leandro Boldrini e da secretária Odilaine Uglione. O menino cresceu cercado de conforto material, porém faltava amor. Em 2010, quando Bernardo tinha apenas 8 anos, sua mãe foi encontrada sem vida com um tiro na cabeça dentro do consultório do pai do garoto. Segundo a investigação, ela teria usado a arma do próprio marido, que ficava guardada no local. A perícia inicialmente apontou para uma cena de suicídio, mas inconsistências começaram a surgir, como marcas no corpo, a posição da arma, sangue no chão. O laudo apontava contradições e a mãe de Odilaine, inconformada, pediu a reabertura do caso. Foi revelado que dias antes da sua morte, Odilaine procurou uma advogada e disse que estava sendo ameaçada e que tinha medo do ex-marido. Ela chegou a escrever cartas, registrou áudios e dizia que se algo acontecesse com ela, Leandro seria o responsável. Apesar das evidências, o inquérito acabou arquivado. Após a morte da mãe, Bernardo passou a morar em Três Passos com o pai, que logo se envolveu com Graciele Ugolini, que se tornaria sua madrasta. O casal teve uma filha e o que deveria ser um recomeço para a família, na verdade se transformou em um ambiente tóxico e abusivo para o menino. Leandro Boldrini, o pai de Bernardo, era um homem frio e distante. Testemunhas relataram que ele demonstrava total desinteresse pelo filho. Uma ex-professora do garoto chegou a afirmar durante o julgamento que o Bernardo nunca ganhou o colo do pai. Imagina o impacto disso na vida de uma criança que já havia perdido a mãe. Em uma gravação que veio à tona durante as investigações, há um momento perturbador em que o Bernardo, em um ato de desespero, segura um facão. E sabe qual foi a reação do pai? Ele desafiou o próprio filho, dizendo: "Vamos, machão, faz alguma coisa com essa faca." Isso mostra, gente, o nível de negligência emocional que o menino enfrentava. A situação era tão grave, tão anormal para uma criança, que Bernardo chegava a ficar vários dias fora de casa sem que o pai nunca o procurasse. A avó materna, a Jussara Uglione, tentou intervir. Ela denunciou os maus tratos que o neto sofria, especialmente por parte da madrasta. Graciele Ugolini não escondia sua antipatia pelo menino. Em gravações que foram apresentadas durante o processo, ela chegou a dizer frases chocantes como: "Vamos ver quem vai primeiro para debaixo da terra", ou "Prefiro apodrecer na cadeia a ficar nessa casa contigo incomodando." O vídeo com esses áudios é famoso nas redes sociais e já foi muito postado e é difícil, na verdade é horrível de escutar. Segundo a avó materna de Bernardo, Graciele não deixava ele entrar em casa enquanto o pai não chegasse. Que absurdo, né? Na escola e com os amigos, Bernardo era uma criança diferente. Ele era carismático, sorridente, conquistava todo mundo ao seu redor. Os colegas e os professores adoravam o menino. Era como se ele tivesse duas vidas completamente diferentes. Uma de sofrimento em casa e outra de alegria fora dela. Uma ex-babá também testemunhou falando sobre o comportamento da madrasta. Disse que ela sempre afastava o menino dela e o agredia com palavras. Você consegue imaginar o sofrimento dessa criança vivendo em um ambiente hostil e sem amor e sendo constantemente rejeitada pelas pessoas que deveriam cuidar dela?
É uma situação muito complicada. O momento mais marcante e doloroso da situação que o Bernardo vivia aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2014, quando ele, sozinho, com apenas 11 anos de idade, foi até o Ministério Público de Três Passos em busca de ajuda. É isso mesmo que você ouviu. Ele entrou sozinho no prédio do Ministério Público, sem ninguém ao seu lado. Nem pai, nem madrasta, nem amigos, ninguém. Ele foi até lá porque não aguentava mais o desprezo, a falta de amor e o silêncio dentro de casa. Ele contou que não era querido, que se sentia rejeitado, que a madrasta não o tratava bem e que o pai era ausente. Disse também que não queria mais viver com eles. O promotor responsável, naquele momento, ouviu o menino e entrou com uma ação judicial pedindo acompanhamento psicológico para Bernardo. O caso também foi repassado ao Conselho Tutelar. Mesmo com o alerta feito por Bernardo, com todas as bandeiras vermelhas erguidas pelo próprio menino, nenhuma medida efetiva foi tomada para afastar o garoto do ambiente insuportável onde ele vivia. A justiça autorizou atendimento psicológico, mas Bernardo continuou na mesma casa, sob os cuidados do pai e da madrasta. Durante aqueles 2 meses que se passaram, nada mudou para Bernardo. Na verdade, a situação ficou ainda pior. A vizinhança presenciava cenas perturbadoras. O menino sendo deixado para fora de casa por horas, esperando no portão. A solidão dele se tornava cada vez mais visível. Ele era frequentemente visto andando sozinho pelas ruas, sempre calado, de cabeça baixa, como se estivesse carregando um peso que ninguém via. Enquanto isso, a relação entre Leandro e Graciele se fortalecia. E, segundo investigações posteriores, eles começaram a ver Bernardo como um empecilho para a felicidade dos pombinhos. O menino, que já sofria com o abandono emocional e os maus tratos, agora era visto como um problema que precisava ser eliminado. Pois bem, é nesse contexto de negligência, abandono e crueldade que começa a se desenhar um plano macabro que levaria à morte de Bernardo. Um plano meticuloso que envolvia não apenas o pai e a madrasta, mas também outras pessoas dispostas a participar desse crime hediondo por dinheiro. Para executar o plano, a Graciele convocou uma amiga, a Edelvânia Wirganovics, moradora de Frederico Westphalen, cidade que fica a cerca de 80 quilômetros de Três Passos. A motivação da amiga? Dinheiro. Segundo investigações, Graciele teria oferecido dinheiro para sua BFF quitar um imóvel, algo em torno de R$ 6.000. Edelvânia, por sua vez, envolveu seu irmão, o Evandro Wirganovics, que também teria agido motivado por dinheiro. O papel dele na história era ajudar a esconder o corpo, já que o terreno onde Bernardo foi encontrado era difícil de escavar e precisava da força de um homem. O plano foi minuciosamente calculado. 2 dias antes do crime, o Evandro já adiantou o seu lado e cavou a vala para esconder o corpo. Foram comprados materiais específicos para colocar o plano em prática: uma pá, uma cavadeira e soda cáustica, que seria usada para acelerar a decomposição do corpo e dificultar a identificação. O método escolhido para matar o Bernardo foi um medicamento sedativo muito potente, que eu não vou falar o nome aqui, tá? Então, as amigas Graciele e Edelvânia compraram os comprimidos na farmácia e algumas ampolas vieram do consultório de Leandro Boldrini, o pai do menino. A ideia era administrar o medicamento em doses letais, primeiro por via oral e depois por injeção intravenosa. O plano era todo articulado. Graciele diria a Bernardo que eles iriam comprar uma televisão para poder justificar a viagem até Frederico Westphalen. E, para evitar suspeitas, ela planejou dar a primeira dose do medicamento por via oral, dizendo ao menino que era um remédio para evitar enjoos durante a viagem. Tudo foi planejado para que o crime acontecesse no dia 4 de abril de 2014. Era uma sexta-feira e o corpo deveria desaparecer imediatamente após a morte. E, para despistar toda a situação, o pai relataria o desaparecimento apenas 2 dias depois, dizendo que o filho tinha ido dormir na casa de um amigo, mas não havia chegado lá. Como pode um pai participar de um plano macabro desse? Não entra na minha cabeça.
Um detalhe perturbador desse planejamento é que, após o crime, o casal pretendia seguir a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Dá para acreditar nisso? Foram até para uma festa depois. Vocês vão ver. O plano era perfeito aos olhos dos criminosos. Eles acreditavam que o corpo jamais seria encontrado ou que, quando fosse, já estaria em um estado de decomposição avançado, devido à soda cáustica, dificultando a identificação da causa da morte. Porém, pequenos detalhes acabariam por revelar toda a trama macabra. Agora que entendemos como o crime foi planejado, vamos ver como ele foi executado na prática e como uma série de eventos levou à descoberta do corpo de Bernardo e à prisão dos responsáveis. Na sexta-feira, 4 de abril de 2014, o plano meticulosamente elaborado para tirar a vida do menino Bernardo Boldrini começou a ser executado. Naquele dia, Graciele Ugolini disse ao menino que eles iriam até Frederico Westphalen para comprar uma televisão nova. Antes de saírem para a viagem, Graciele deu a Bernardo a primeira dose dos comprimidos. Ela disse ao menino que era só um remédio para evitar enjoos na estrada. Acreditando na madrasta, a criança tomou o medicamento sem desconfiar da sua real intenção. Durante o trajeto entre Três Passos e Frederico Westphalen, algo aconteceu que mais tarde seria uma peça importante na investigação do caso. Graciele foi multada por excesso de velocidade pela polícia rodoviária, enquanto dirigia entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho, a cerca de 50 quilômetros de Três Passos. Bernardo estava no banco de trás do carro. Um detalhe importante: segundo o depoimento de um policial rodoviário, tanto o menino quanto a motorista pareciam tranquilos naquele momento. Isso sugere que Bernardo ainda estava consciente e não suspeitava do que estava por vir. A primeira dose do medicamento provavelmente tinha começado a fazer efeito, deixando o garoto sonolento, porém ainda acordado. Quando chegaram em Frederico Westphalen, Graciele se encontrou com Edelvânia Wigarnovics, conforme tinham planejado. Foi nesse momento que a situação se agravou para Bernardo. Segundo as investigações, já na presença da amiga, Graciele aplicou uma segunda dose do medicamento, e dessa vez por via intravenosa. Posteriormente, no seu depoimento, a Edelvânia afirmou que Graciele disse a Bernardo que ele precisaria tomar uma injeção como parte de um procedimento que seria realizado por uma suposta benzedeira. Ela teria dito ao menino que seria apenas um piquezinho na veia. Confiando nas palavras da madrasta, Bernardo permitiu que a injeção fosse aplicada. Agora você vê a inocência de uma criança, né? Ele era maltratado de todas as formas possíveis em casa e ainda acreditava, ele confiava na madrasta para fazer alguma coisa nele. Bom, o efeito da superdosagem do medicamento foi rápido. Bernardo logo perdeu a consciência e em pouco tempo veio a óbito devido à overdose do medicamento. Um menino de apenas 11 anos, que só queria ser amado e ter uma família, teve a sua vida brutalmente interrompida por aqueles que deveriam protegê-lo. Após a morte de Bernardo, os criminosos levaram seu corpinho para um matagal no interior de Frederico Westphalen, onde a vala já havia sido cavada 2 dias antes. O corpo do menino foi colocado na cova sem roupas e sobre ele foi jogada soda cáustica, com o objetivo de acelerar a decomposição e dificultar a identificação. Depois de fecharem a cova com terra, os envolvidos do crime seguiram suas vidas lindamente, como se nada tivesse acontecido. No mesmo dia em que mataram Bernardo, Leandro e Graciele foram para uma festa onde se divertiram bastante. E no dia 7 de abril, 3 dias após o crime, Leandro foi trabalhar normalmente em seu consultório médico para atender os seus pacientes. Apenas no dia 6 de abril, 2 dias após o crime, Leandro Boldrini comunicou o desaparecimento do filho. Ele disse à polícia que Bernardo tinha ido dormir na casa de um amigo no dia 4. Mas quando foi buscá-lo no dia 6, descobriu que o menino nunca havia chegado lá. Gente, olha essa desculpa. Como é que você deixa o seu filho pequeno ir dormir na casa de um amigo e você não se dá o trabalho? É sua obrigação ligar para lá para saber se a criança chegou, falar com os pais de quem está recebendo essa criança, só na cabeça desse pessoal mesmo. Então a farsa do desaparecimento começou a ser divulgada. 9 dias depois do crime, o Leandro chegou a ligar para uma emissora de rádio de Porto Alegre pedindo ajuda nas buscas pelo filho.
Ele disse algo basicamente assim: a gente está com uma força-tarefa com a Polícia Civil, Brigada Militar. E assim, a gente está procurando esse menino, que é o Bernardo Uglione Boldrini. Foi o que ele disse na Rádio Farroupilha. É muito cínico, né? Mas a farsa não duraria muito tempo. A investigação policial logo começaria a desvendar os detalhes desse crime hediondo, revelando a verdade por trás do suposto desaparecimento de Bernardo. Enquanto o pai e a madrasta tentavam manter a farsa do desaparecimento, a polícia de Três Passos trabalhava intensamente nas buscas pelo menino. As investigações começaram a tomar um rumo decisivo quando os policiais chegaram até Edelvânia, a amiga de Graciele. A multa por excesso de velocidade foi fundamental para atrair as atenções para Edelvânia. Na casa dela, os investigadores encontraram uma pá e uma cavadeira, objetos que levantaram suspeitas. Pressionada pelos policiais, a Edelvânia acabou cedendo. Foi ela quem revelou toda a verdade sobre o que havia acontecido com Bernardo e levou as autoridades até o local onde o corpo estava enterrado. No dia 14 de abril de 2014, 10 dias após o crime, o corpo de Bernardo foi finalmente encontrado em um matagal em Frederico Westphalen, a cerca de 80 quilômetros de Três Passos. Sem roupas, em uma cova rasa, o corpo já estava em avançado estado de decomposição devido à soda cáustica que tinha sido jogada sobre ele. A perícia encontrou vestígios da medicação no fígado, nos rins e no estômago do garoto, confirmando a causa da morte, overdose pelo medicamento. Devido ao estado de decomposição do corpo, não foi possível analisar a presença de marcas de injeção na pele, mas as evidências eram claras quanto ao envenenamento. Na mesma noite em que o corpo foi encontrado, a polícia prendeu Leandro Boldrini, Graciele Ugolini e Edelvânia Wiganovics. Um mês depois, em maio de 2014, Evandro Wiganovics, irmão de Edelvânia, também foi preso. A justiça considerou que o terreno onde o menino foi encontrado era de difícil escavação, o que indicava a participação de um homem na ocultação do cadáver. Em 16 de abril de 2014, o corpo de Bernardo foi velado no ginásio do Colégio Ipiranga, onde ele estudava em Três Passos. A cerimônia foi marcada pela comoção de moradores do município que se despediram do menino com muita tristeza. Bernardo foi enterrado no cemitério municipal de Santa Maria, no mesmo jazigo de sua mãe, Odilaine. Em 15 de maio de 2014, o Ministério Público denunciou os envolvidos. Leandro, Graciele e Edelvânia foram acusados de homicídio quadruplamente qualificado, motivo torpe e fútil, emprego de veneno e recurso que dificultou a defesa da vítima, e ocultação de cadáver. Evandro foi acusado de participação na ocultação do cadáver. A promotora do caso foi bem enfática ao apresentar a denúncia. Leandro Boldrini, Graciele Ugolini e Edelvânia Wiganovics mataram Bernardo Uglione Boldrini. Leandro foi o mentor intelectual desse crime. Ele tinha um domínio do fato. A decisão da morte do filho foi dele. A prova existe. Ela foi bem enfática. No dia 16 de maio de 2014, o juiz recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público e os 4 acusados se tornaram oficialmente réus no caso. O processo judicial seguiria por quase 5 anos até o julgamento final. Em 27 de maio de 2015, mais de um ano após o crime, os 4 réus foram interrogados pela primeira vez na justiça. Leandro Boldrini, recebido no fórum com os gritos de assassino por manifestantes e vestindo um colete à prova de bala, negou a participação no episódio. Evandro também negou envolvimento. Já Graciele e Edelvânia optaram por ficar em silêncio. Em 13 de agosto de 2015, a justiça decidiu que os 4 acusados seriam levados a júri popular. Com isso, um grupo de pessoas da comunidade decidiria sobre a culpa ou inocência dos réus e determinaria suas penas. Finalmente, em 11 de março de 2019, quase 5 anos após o crime, teve o início do julgamento dos acusados em Três Passos. Do lado de fora do fórum e na casa onde Bernardo vivia, manifestantes pediam justiça no caso, com cartazes e faixas em memória do menino.
Durante o julgamento, os promotores exibiram fotos do cadáver de Bernardo e sustentaram que os 4 réus tiveram participação no assassinato, mas com motivações distintas. Segundo o promotor, o Evandro fez por dinheiro, não matou por prazer. Os outros 3 mataram por prazer. Em sua defesa, Leandro disse que Graciele e Edelvânia haviam matado o menino e não ele. Graciele, por sua vez, afirmou que Leandro era inocente e que havia falsificado a assinatura dele para comprar o medicamento na farmácia. Ela disse também que a morte havia sido um acidente, mas admitiu ter errado do início ao fim. Edelvânia afirmou que foi ela quem comprou o medicamento e a pá, e que quando ela viu o menino desacordado, ela quis ir até a delegacia, mas foi ameaçada por Graciele. Durante o seu depoimento, ela retirou a culpa do irmão Evandro e chegou a desmaiar. Evandro, por fim, afirmou que não tinha feito nada e que havia apenas ido pescar na região onde o corpo de Bernardo foi encontrado. Após 5 dias e 50 horas de julgamento, no dia 15 de março de 2019, o júri decidiu pela condenação dos 4 réus. Graciele Ugolini, a madrasta, recebeu a pena mais severa, 34 anos e 7 meses de prisão. Leandro Boldrini, o pai, foi condenado a 33 anos e 8 meses de cadeia. Edelvânia Wiganovics, a amiga, foi condenada a 22 anos e 10 meses de prisão, enquanto o irmão dela, o Evandro Wiganovics, foi sentenciado a 9 anos e 6 meses em regime semiaberto. Em dezembro de 2021, houve uma reviravolta no caso. O primeiro grupo criminal do Tribunal de Justiça decidiu pela anulação do julgamento de Leandro Boldrini. Com isso, ele teria direito a um novo júri. Em março de 2023, Leandro Boldrini foi novamente julgado. Após o novo julgamento, ele foi condenado, mantendo-se a justiça para Bernardo. O caso Bernardo teve um impacto significativo na legislação brasileira. Em maio de 2014, foi sancionada a Lei Menino Bernardo, chamada pela imprensa de Lei da Palmada, que proíbe castigos físicos e tratamentos cruéis ou degradantes contra as crianças e adolescentes. Essa lei foi uma resposta direta ao sofrimento vivido por Bernardo e uma tentativa de evitar que outras crianças passem por situações semelhantes. O caso também gerou uma importante discussão sobre o funcionamento da rede de proteção à criança e ao adolescente no Brasil. O fato de Bernardo ter pedido ajuda ao judiciário meses antes de sua morte, sem receber o amparo necessário, expôs falhas no sistema que precisavam ser corrigidas. Bernardo Boldrini tinha apenas 11 anos quando a sua vida foi brutalmente interrompida por aqueles que deveriam amá-lo e protegê-lo acima de qualquer coisa. Seu pai, sua madrasta e os cúmplices deles planejaram e executaram um crime hediondo, motivado por interesses egoístas e mesquinhos. Essa história nos ensina sobre a importância de estarmos atentos aos sinais de abuso e negligência contra crianças. O menino pediu ajuda, tentou mudar seu destino, mas infelizmente o sistema falhou em protegê-lo a tempo. Sua morte não pode ter sido em vão. O legado de Bernardo vive através da Lei Menino Bernardo, que busca proteger outras crianças de sofrerem abusos físicos e psicológicos. Mas, além da legislação, é preciso que cada um de nós esteja atento e disposto a agir quando perceber que uma criança está em situação de risco. Se você conhece alguma criança ou adolescente que possa estar sofrendo abusos ou negligência, não se cale jamais. Denuncie através do Disque 100, procure o Conselho Tutelar da sua cidade ou entre em contato com as autoridades. Sua ação pode salvar uma vida. Recentemente, no dia 22 de abril de 2025, Edelvânia Wiganovics, a amiga da madrasta de Bernardo, foi encontrada sem vida no Instituto Penal Feminino de Porto Alegre. Segundo a Polícia Penal, a suspeita é de que ela mesma tenha tirado a própria vida. É devastador tudo que essa criança passou, é muito triste e é uma história chocante. Que a memória de Bernardo Boldrini seja honrada não apenas pela justiça que foi feita aos seus assassinos, mas principalmente pela nossa vigilância constante para que nenhuma outra criança tenha que passar pelo que ele passou. É isso, pessoal. Não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Assim você me ajuda bastante na divulgação. E aproveita e me segue nas outras redes que eu vou deixar aqui
para vocês. Até o próximo vídeo.